Então, agora nós vamos falar realmente o que conteúdo que eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, nessa época de pandemia e isolamento social, nós temos percebido que a nossa rotina, tanto pessoal como profissional e como familiar, ela tem sido modificada. E essa mudança em nosso comportamento e hábito alimentar, ela está influenciada pelo nosso estado de saúde mental e emocional. Como é que eu posso afirmar isso? Existem pessoas que estudam essas coisas, né? Então, estudos têm demonstrado que a ansiedade e o estresse, eles podem provocar um aumento na ingestão calórica e, consequentemente, um ganho de peso em curto prazo, devido ao consumo de alimentos ricos em carboidratos e gorduras. Carboidratos e gorduras? Carboidratos e gorduras, onde está incluso o quê? As comidas altamente calóricas, como pizzas, hambúrgueres, lasanhas, sorvetes, e, e o dos carboidratos, que está incluso os pães, os doces, os mousses, né? Que são deliciosos, que a gente come bastante. Então, isso faz com que a gente ganhe peso, né? Então, porque a gente come mais, está comendo mais esse tipo de alimento. Então, nesse contexto, nós estamos buscando nos alimentar com gostosuras, né? Como eu já disse anteriormente, sorvetes, mousses, pizzas, hambúrgueres. Principalmente quando a gente está reunido em família, a gente quer demonstrar os nossos dons culinários e aí a gente começa a fabricar, produzir pratos mais elaborados nos nossos almoços, no nosso jantar, coisas que no nosso dia a dia, devido à correria, a gente faz comida mais simples. Mas como nós estamos tendo mais tempo, então a gente está procurando receitas de comidas mais elaboradas. Porque nós estamos tendo mais tempo de estar na cozinha, cozinhando para os nossos familiares, nos dedicando mais nesse lindo e prazeroso momento de cozinhar para a nossa família. E e no final a gente espera o quê? Que a nossa família fique feliz por estar comendo um prato mais elaborado e que a gente escute aquela frase que vai fazer com que nos satisfaça. Que comida deliciosa. Eu não consegui comer só um pouquinho. Eu repeti várias vezes porque ela estava super deliciosa, né? Então, a gente também tem que saber. Eu não estou dizendo aqui que você não deva comer um hambúrguer, que você não deva comer uma pizza, mas que você tenha o controle sobre aquilo que você está ingerindo. O nosso corpo é resultado daquilo que nós comemos. Então, se nós estamos comendo coisas muito ricas em gorduras, muito rica em açúcar, muito rica em carboidrato, consequentemente, os nossos botões das nossas roupas também vão entrar em isolamento social e nós iremos ter que gastar comprando mais roupas para que os botões se encaixem, né? Então, e nesse contexto atual, além do isolamento social, ouvir e ler continuamente sobre a pandemia está fazendo com que os nossos níveis de estresse e ansiedade sejam aumentados. E nosso estresse sendo aumentado, o que vai acontecer? Isso vai fazer com que as pessoas comam em maior quantidade e busquem alimentos chamados comfort food. Comfort food? Que alimentos são esses? São aqueles alimentos que nos remetem à memória afetiva e que causam prazer e bem-estar. Como por exemplo, né? Quem é que não tem uma receita em casa que aprendeu a fazer da vovó? Quem é que não sabe um bolo de chocolate? Isso aqui foi minha mãe que me ensinou a fazer e não tem quem faça igual. Aquele creme de galinha maravilhoso, né? Eu, por exemplo, o que me remete ao meu passado, eu não sei se vocês conhecem por esse nome, mas é cebereba de buriti. É o suco do buriti. Isso me remete muito ao passado. Eu lembro muito de minha avó, da minha infância, quando eu ia para o interior. E ela, na época dos buritis, eu saía cedinho para ir buscar buriti lá no brejo.
e voltava com os buritis. Na hora que eu voltava, a vovó fazia cebereba e eu comia com cuscuz. Gente, isso é maravilhoso. Há muito tempo eu não consumo isso, mas sempre quando eu lembro de memória afetiva, eu me lembro desse prato, porque me marcou muito a minha infância e me traz boas lembranças da época que eu era criança. Então, a cebereba de buriti é para mim um comfort food, porque ele me remete ao passado e me traz sensação de prazer e bem-estar, né? Mas o consumo do alimento rico nessa classificação, né? Muitas vezes eles faz com que quando a gente tem o consumo desses alimentos ricos em carboidrato e açúcar, o nosso organismo, o nosso cérebro, estimula a produção da serotonina. Mas que hormônio é esse? É o hormônio do prazer, a serotonina. Então, quando a gente come esses alimentos comfort food que nos trazem prazer e bem-estar, a serotonina é liberada. E por sua vez, vai trazer ao nosso corpo o efeito positivo no humor e na nossa redução momentânea do estresse e no aumento do bem-estar mental. E esse comportamento é chamado de comer emocional, porque ele é influenciado diretamente pelo estresse e pela ansiedade. Por isso é importante nós reconhecermos a presença excessiva dessas emoções, se realmente nós estamos com ansiedade ou com estresse, nós estamos passando por picos de preocupação e perceber se estamos sendo influenciados por esse comportamento alimentar. Porque muitas vezes a gente nem percebe que está comendo. Simplesmente quando a gente já viu, já passou, já percebeu, já consumiu e aí já está feito, né? Então a gente tem que saber identificar. Será que eu estou passando por esse momento de ansiedade e estresse? Será que eu estou vivendo picos de ansiedade? Será que eu estou indo para a geladeira me alimentar ou estou indo para a geladeira apenas porque eu estou bastante ansiosa? Existem duas diferenças. Existe a fome emocional, que é a fome causada pelo estresse e pela ansiedade, e existe a fome que é aquilo metabólico, que é aquilo que realmente o nosso corpo está precisando, né? Então, a gente tem que saber identificar, porque se nós conseguirmos identificarmos esse perigo, nós também vamos saber controlar aquilo que nós vamos ingerir e nós vamos consumir, né? Eu sempre falo que para as pessoas que conversam comigo, que me procuram, que existem algumas orientações que eu dou para cuidar dessa alimentação em tempos de isolamento, em tempos de distanciamento, em qualquer tempo. Eu sempre dou essas dicas. Aí você me pergunta, dicas? Como é que eu faço isso, Juliana? Como é que eu faço isso, Juliana? Né? Eu digo, se planeje. Mas eu me planejo. Eu me planejo. Será que você se planeja mesmo? Tá? Então, eu dou algumas dicas de planejamento. Por exemplo, então, eu faço meu cardápio do que eu vou cozinhar durante a semana. Faço. Ou simplesmente eu acordo hoje de manhã, fiz o café. Aí agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer pro almoço? Aí eu abro a geladeira, eu fico 5 minutos olhando o que tem dentro da geladeira para decidir o que eu vou fazer pro almoço. Eu ajo assim ou eu planejo? Ou eu já tenho assim o meu cardápio semanal, onde eu já especifiquei de segunda a domingo o que eu vou fazer de almoço, jantar,
e café da manhã para servir para minha família. Comecem a fazer e depois me deem um retorno para vocês verem a facilidade que vai ficar o dia a dia de vocês, para vocês verem como a vida de vocês vai melhorar e muito por estarem planejadas. Porque você vai saber o que comprar, você vai já saber o que tem que preparar e você vai saber equilibrar os tipos de proteínas, carboidratos, leguminosas que você está colocando à disposição para sua família. Eu quero saber depois, se vocês começarem a usar esse planejamento da elaboração do cardápio semanal, tá? Depois que eu elaboro esse cardápio, fica muito mais fácil para eu ir fazer minhas compras no supermercado. Porque eu vou saber o que comprar. Eu simplesmente não vou chegar no supermercado, pegar o carrinho e ficar andando de corredor em corredor, pegando coisas que não são necessárias eu ter em casa. Às vezes você compra coisa que na sua casa tem. Aí você comprou mais dessa coisa e deixou de comprar algo que realmente você estava precisando. Então, o planejamento, a elaboração do cardápio semanal ou mensal, ou quinzenal, depende de como você faz as suas compras, ajuda e muito no planejamento da lista de compras, no seu planejamento financeiro. Você vai saber controlar melhor. Agora, nesse momento de pandemia, com certeza seus gastos com o supermercado aumentou. Porque você tem que tá todo mundo em casa e você tem comprado muitas coisas que você não tinha costume de comprar e que você agora começou a comprar. Aí eu deixo a pergunta lançada: é realmente necessário comprar essas coisas que você está colocando e que está aumentando? É realmente necessário ou é só para lhe dar prazer em comer? Um exemplo, eu tenho comprado mais biscoito recheado para colocar em casa. Será que essa compra é para causar prazer ou é por minha necessidade? Fico essa pergunta para vocês, tá? A terceira dica que eu dou é manter sempre a despensa e as geladeiras organizadas, para você saber o que você tem em casa e evitar ter desperdício de alimentos. Às vezes você compra coisa e guarda lá que não tem necessidade, vence e você joga fora. Você está jogando dinheiro fora. Você está jogando alimento fora. Enquanto existem quantas pessoas por aí que querem o que sobra nos nossos pratos? Quantas pessoas não têm passando fome? E a gente está desperdiçando, né? Então, por que a gente desperdiça? Porque a gente não tem planejamento. Às vezes a gente não tem planejamento nem para saber quanto que eu devo produzir. Tem gente que às vezes não tem nem noção de quantos copos de arroz eu tenho que cozinhar para que não sobre arroz, para que eu não jogue arroz fora. Quanto de feijão eu tenho que fazer para que eu não vá jogar feijão fora. Aquilo que joga fora é dinheiro, que daqui a alguns dias vai fazer falta na sua renda, na minha renda. Então, eu tenho que saber planejar tudo isso para que eu não venha ter desperdício e que eu venha ter a produção exatamente aquilo que minha família precisa para consumir, tá? A quarta dica que eu dou é: estabeleça horários para as refeições. A hora do café, a hora do almoço, a hora do jantar, a hora dos lanches. Estabeleça horários. Por quê? Porque você estabelecendo horários, você vai educar o seu corpo. E aí você, quando chegar nas grandes refeições, como almoço e jantar, você não vai precisar comer um senhor prato. Você vai comer moderadamente. Porque você tomou café, você lanchou. Então, no almoço você não vai estar com muita fome. Você vai estar com a fome
na quantidade, na medida certa para você se alimentar e que você não venha comer um grande volume de comida. A quinta dica que eu dou é que você tenha uma alimentação variada, composta de uma forma geral, onde você tenha os cereais, que são os arroz, as leguminosas, que são feijão, ervilha, lentilha, as oleaginosas, que são as castanhas, que tenha frutas, que tenha verduras e legumes, e que tenha as proteínas, como as carnes de boi, de frango, de criação, ovos, peixes, leites e seus derivados. Lembrando que pessoas que têm alguma alergia ou intolerância alimentar, ou os indivíduos vegetarianos ou veganos, eles precisam ter um planejamento alimentar específico, porque a gente tem que tratar como é que eu digo para vocês, esses intercorrências que a gente precisa tratar, né? Os celíacos, eles precisam de uma dieta especial, os que têm intolerância à lactose precisam de uma dieta especial, tá? Então a gente tem que saber fazer os nossos planejamentos, onde a gente tem que comer. O nosso prato tem que estar bastante colorido. Quanto mais colorido está, mais ricos em nutrientes, minerais e vitaminas eu estou ingerindo no meu organismo. E isso vai fazer bem para a pele, vai sair bem para a sua saúde. Seu cabelo vai ficar melhor, sua pele vai ficar melhor, suas unhas vão ficar mais fortes. Você vai ter o seu metabolismo bem melhor. Então, coma um prato bastante colorido. Não, evitem comer tudo amarelo, tudo verde, tudo branco. Quanto mais colorido o prato, mais ricos em minerais e nutrientes ele é. A sexta dica que eu dou é: priorize alimentos in natura. São os alimentos naturais, os alimentos frescos, tá? Evitem alimentos processados, nissin, salsicha enlatada, doces em conservas. Evitem. Procurem se alimentar de alimentos in natura, aqueles fresquinhos da hora, tá? A sétima dica que eu dou é utilizar ervas aromáticas e especiarias para cozinhar, porque essas ervas, elas diminuem o potencial do sódio na comida. Então, por exemplo, eu quero diminuir, eu tenho um problema de pressão alta, então eu não posso comer comida com sal. Então eu preciso diminuir meu sódio na minha alimentação. Então o que é que eu faço? Eu preparo meu sal de ervas. Eu pego o sal, principalmente de preferência o sal grosso, coloco no liquidificador e coloco as minhas ervas aromáticas. Orégano, alecrim, manjericão. Bato no liquidificador, preparo o meu sal. Aí você vai ver, tempere sua comida que você vai ver o sabor que a sua comida vai ficar. Vai ficar deliciosa. Eu amo esse sal. Eu tempero minha comida com ele aqui em casa. No início eu tive uma resistência entre o meu marido. Ele achou o sabor assim, não, o sabor, mas hoje ele já come, ele já percebe. Tanto quando a gente come em outros lugares, ele já sente a diferença. Porque deixa o seu diferencial, entendeu? Então, utilize bastante esse sal de ervas, tá? Valorize os alimentos da época para que você não compre caro, tá? Coma as frutas da estação, os legumes da estação, porque eles são bem mais em conta. E isso vai cair lá no seu planejamento financeiro, tá? Então, para encerrar, tudo isso, essas dicas, eu espero que vocês cumpram. E os desafios que eu falei, eu quero retorno, tá bom? Um cheiro.